Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz. Você poderá estudar conosco gratuitamente entrando no endereço eusouluz.com.br. Hoje com mais um programa Rádio Ensinamentos dos Mestres Ascensos. Programas com perguntas e respostas, entrevistas, aulas e depoimentos, com Maria Lúcia Vieira e Paulo Rodrigues Simões, transmitindo os ensinamentos dos Mestres Ascensos da Grande Fraternidade Branca. Estes programas foram gravados entre 2007 e 2019. E hoje eu gostaria de começar falando sobre um texto que o Paulo leu no programa passado, onde o mestre explica muito bem a importância de direcionar a energia. Eu queria dar continuidade a este tema e peço que depois vocês ouçam novamente esse texto no programa anterior, exatamente na quarta parte, bem na última pergunta. Saber direcionar a energia é uma poderosa técnica do exercício da palavra sagrada. A revelação progressiva de Deus trouxe este conhecimento à humanidade muito recentemente. E por ser tão recente, esta prática não está ainda impregnada na consciência daqueles que praticam os decretos e comandos de luz. O estudante da luz deve demonstrar muita gratidão a Deus por estar habilitado agora a direcionar a energia, porque isto faz toda a diferença. Quando o estudante ora em grupo, sejam 2 ou mais pessoas, devem pré-estabelecer a causa pela qual vão orar e direcionar a energia. Este pedido deve ser feito na abertura, logo após a invocação inicial. Depois do preâmbulo dos comandos de luz, todos os presentes, individualmente, devem confirmar e reafirmar o mesmo direcionamento, com suas próprias palavras. Eu tenho visto certos grupos que não fazem o direcionamento da energia como um todo. Após o preâmbulo, cada participante faz seus pedidos pessoais. Desta forma, a energia está sendo projetada para todos os lados. É como numa batalha, cada soldado atirar para um lado, ao invés de todos mirarem o mesmo alvo. É lamentável, porque um grupo de pessoas orando forma um grande cálice, onde a fraternidade poderá derramar luz e energia suficiente para consumir karma planetário. Neste caso, não é necessário fazer pedidos pessoais, porque a energia direcionada irá consumir trevas, e dessa transmutação planetária, cada participante receberá uma percentagem de luz. Considerem bem o seguinte: para vencer as trevas, é necessário criar um tamanho e volume de luz igual ou maior que a treva. Agora vejam, em um grupo, mesmo que todos estejam pedindo por causas e problemas nacionais diferentes, o resultado será insignificante se comparado ao que poderia ser feito pelo mesmo grupo, direcionando a energia para a solução do mesmo problema. Esta é a razão de estarmos vendo resultados nas invocações direcionadas que fazemos. O nosso grupo está unido em mente e coração, atirando nos mesmos alvos. A vitória final virá no momento que criarmos um montante de luz igual ou maior do que as trevas que envolvem cada problema. Durante o período dos decretos, a atenção deve estar na presença do Eu Sou, no mestre que foi chamado e no alvo direcionado. Assim, o estudante é uma ponte, trazendo o Espírito de Deus do alto, pelo poder da sua própria presença Eu Sou, e direcionando-o para a solução de determinado problema, seja ele nacional ou planetário. Fotos e mapas ajudam bastante.
coloque o dedo indicador no mapa e diga: eu quero a ação da luz aqui, exatamente neste ponto, para solucionar este problema. Quando orar sozinho em seu altar, você pode usar fotos recentes de seus entes queridos, pode passar a espada de São Miguel na foto para cortar o mal e libertar de entidades. Lembre-se sempre de que quanto mais específico for o pedido, mais precisa será a resposta. Nome, sobrenome, endereços completos, mapas, visualização, tudo isso ajuda a direcionar a energia. Se imaginarmos ou visualizarmos o mestre Moria quando pedimos a ele para interceder na política e economia do país, nós estamos possibilitando a ele atuar no plano mental da nação. Compreende a importância desta concentração durante o comando e invocação? Eu quero lembrar vocês todos que nós temos o botão Invocações na nossa primeira página, que vocês podem utilizar, que vocês, mesmo não tendo tempo, entrem lá rapidamente, façam uma leitura daquilo, de uma ou outra invocação que vocês escolherem, e participem conosco, atirando, como disse Maria Lúcia, no mesmo alvo, mandando a ação da luz dos seres cósmicos atuarem no mesmo local, todos nós unidos numa mesma força. Participem conosco, vocês vão ver que isso faz a diferença. Uma coisa interessante que eu aprendi com os anos e anos de invocações e pedidos é que sempre que a gente faz invocações para alguma coisa, né, durante dias ou mesmo que poucas vezes, quando aquela invocação surte um efeito, os mestres fazem questão de mostrar para a gente, não é, Maria Lúcia? A gente é avisado de alguma forma e a gente vê e sabe que fez parte daquilo. Vamos começar as perguntas de hoje com o Renato de Niterói. Ele diz: caros Paulo e Maria Lúcia e demais estudantes da luz, fiquei com uma dúvida. Maria Lúcia, quando você falou no programa 68 que ainda estamos na era de peixes, cuja duração tem 2150 anos, num dos 3 livros de ouro de Saint-Germain que eu tenho, ele fala que o giro da roda cósmica é de 14 mil anos, perfazendo um total de 2.000 anos para cada era. Baseado nisso, acredito que estamos no início da era de Aquários, pois, veja bem, se ainda faltassem 150 anos para esta era chegar, não faria sentido o mestre Saint-Germain nos preparar aqui neste maravilhoso programa com tanta antecedência. Você não acha, minha amiga de luz? Mais uma vez eu fico muito grato pela maravilhosa 9ª Sinfonia de Beethoven que vocês disponibilizaram para nós neste programa. Muito boa e oportuna esta iniciativa, tendo em vista a poluição sonora que temos em nosso planeta com funks, raps, rock e toda espécie de barulho que a mídia manda para a gente. Tenho certeza de que o Elohim Ciclopeia, lá do alto, nos abençoou e está muito feliz com esta maravilhosa Sinfonia Celestial. Vitória sempre, Renato. Meu caro Renato, como existe só um livro de ouro de Saint-Germain, eu penso que você se referiu aos 3 livros de Saint-Germain que ele liberou através do mensageiro Guy Ballard, e são Mistérios Desvelados, A Presença Mágica Eu Sou e o Livro de Ouro. Mas numa coisa você tem razão, todos estes 3 livros são livros de ouro. Quanto aos ciclos, Renato, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. No esoterismo, existem círculos e círculos e círculos, um dentro do outro e mais profundo que o outro. Isso a gente já comentou anteriormente. E assim também, existem ciclos e ciclos e ciclos, e um não invalida o outro. Uma verdadeira era dura 25.800 anos. E esta sim, está finalizando agora. Esta era é dividida em 4 partes: princípio, ascendência, declínio e decadência. Estamos vivendo a última parte: decadência, imoralidade, trevas, Kali Yuga. O final desta era trouxe os 4 cavaleiros do Apocalipse, que estão derramando karma.
Este é o karma que Jesus segurou para nós por tanto tempo, para que pudéssemos aprender a lei e nos proteger e também transmutar esse karma. Saber lidar com ele. Este karma, Jesus segurou para derramar em incrementos, senão teria vindo de uma só vez. É hora de julgamento final para os caídos. Esta é uma grande batalha entre a luz e as trevas, entre os filhos da luz e os filhos das trevas. Quanto aos ensinamentos dos mestres ascensos, nós estamos lançando os fundamentos básicos da religião da nova era. Talvez por isso sejamos ainda relativamente poucos no mundo. É como se estivéssemos fincando as estacas para a construção de um novo e grande templo. Precisamos ter muito critério, pois a fundação deve ser firme e segura. 150 anos não é nada se comparado a um ciclo de 25.800 anos. A sua pergunta foi muito boa para esclarecer melhor este tema tão complexo. E o Paulo tem mais informações sobre o assunto. Renato e amigos, eu tenho aqui 2 trechos de Pérolas de Sabedoria dos mestres Ascenso Saint Germain e da nossa guru Elizabeth Klaproth. Na Pérola de Sabedoria, volume 32, número 32, de Saint Germain, de 1989, Elizabeth Klaproth nos trouxe a mensagem do mestre dizendo, abre aspas, Aquários é uma nova era não só no sentido do começo de um período de 2000 anos, mas no sentido de um começo de outro período de 25.800 anos. É de fato um novo ciclo cósmico e um novo começo, e é por isto que nós desejamos vê-los nesta nova era, aproveitando os frutos de seu trabalho e do momento da sua vitória, estar aí e dar início a uma nova era. Fecha aspas. Na Pérola de Sabedoria, volume 36, número 43, Elizabeth Klaproth, em setembro de 1993, disse o seguinte, abre aspas, no dia 23 de abril de 1990, o karma físico de 25.800 anos começou a circular no plano físico. Este karma foi mantido represado em pendência por um ciclo inteiro ao redor do zodíaco, principalmente porque Jesus Cristo, o grande avatar da Era de Peixes, e outros grandes avatares que sustentaram o peso de nosso karma dentro deste período. A totalidade do karma de 25.800 anos, na idade de Peixes mais as 11 idades precedentes a ela, deveria ter começado a descer no começo da Era de Peixes. O sacrifício de Jesus trouxe a possibilidade para que este karma, ao invés de descer de uma só vez, fosse entregue em etapas durante a Era de Peixes de 2.150 anos. Fecha aspas. Então, sabe, o que eu quero complementar do que Maria Lúcia disse, Renato, é que não importa mesmo se o karma ainda vai descer mais 150 anos, se nós aí estamos nos preparando mais 150 anos, se nós ainda vamos ter que nos preparar por 150 anos, o que importa é que enquanto nos preparamos, nós vamos utilizando os ensinamentos que recebemos. Porque quando nós não utilizamos os ensinamentos, nós perdemos a oportunidade de receber mais ensinamentos. Então, para que o mundo possa continuar recebendo os ensinamentos, é importante que todos nós nos dediquemos a utilizar as chamas de nossos corações, invocando a luz cósmica para atuar, trazendo ordem, progresso, harmonia para o planeta. É isso que importa. E assim, com esses ensinamentos, nós consumimos esse karma. E podemos assim evoluir nos ensinamentos dos mestres ascensos. Agora, uma coisa é certa, a mudança mais rápida ou menos rápida de ciclo e a dificuldade, o maior ou menor que estejamos passando nesta época de treva, depende dos filhos da luz. Quanto mais fizermos chama violeta, decretos, quanto mais nos espiritualizarmos e nos aproximarmos da presença Eu Sou, mais rapidamente virá a Era de Ouro. Eu acredito, Maria Lúcia,
e amigos, que há um ponto final nisso, né? Há um momento em que não haverá mais oportunidades para tal. E nesse momento é a hora que vem o Espírito Santo realmente fazer a varredura e separar o joio do trigo, onde apenas o trigo vai estar aqui sobre o planeta e o joio vai ser retirado para nascer em outro planeta, porque esse planeta aqui vai se tornar um planeta de luz. E só os filhos da luz que conseguirem se elevar estarão aqui na sequência da vida desse planeta. Isso já foi mesmo determinado pelos mestres, né, Paulo? Já foi dito, né? Por isso que não podemos perder tempo, meus amigos. Quem quiser realmente se manter nesse planeta ou trabalhando com este planeta e até, quem sabe, voltando ao seu planeta de origem, aqueles que vieram de fora para ajudar esse planeta, precisam agilizar. O Júlio de Curitiba nos escreveu dizendo: bom dia, Paulo e Maria Lúcia. Que a paz de Deus esteja com todos. Sabemos que o mal existe e devemos lutar contra ele, mas onde e quando surgiu o mal? Deve ter sido antes de Deus ter posto Adão e Eva no jardim do Éden, pois quando eles vieram, o tentador já existia, alerta e pronto para agir. Por outro lado, depois de ter completado a criação, Deus viu que tudo o que tinha criado era bom. Isso significa que a rebelião ainda não tinha ocorrido? Como explicar biblicamente a origem do mal? Que a luz de Deus, que sempre vence, esteja com todos. Júlio, Curitiba. Júlio, a origem do mal é o que menos interessa. O que realmente importa saber é o caminho de volta ao Éden. O mal existe de muitas formas e origens diferentes. E não são só os anjos caídos, pois são muitos os planetas que caíram e que estão cercando os filhos da luz na Terra, em busca daquilo que eles não possuem mais, que é a luz e a energia divina. Luz que ainda está disponível para os filhos de Deus nesse planeta. A história na Bíblia é apenas uma representação. Os mestres ensinam que Deus colocou Adão e Eva e todos os seus filhos, ou seja, primeira, segunda, terceira e quarta raças raízes, no lugar que nós chamamos de Jardim do Éden. Neste local, os anjos, os mestres e até a presença Eu Sou andavam com os filhos da luz. Não havia o anjo intermediário, o Santo Cristo pessoal. Não havia essa necessidade. Os Chelas andavam lado a lado com seus irmãos mais velhos, os mestres ascensos. Não havia sofrimento e todos se desenvolviam. Quando São Miguel expulsou os demônios do céu, eles foram colocados na terra em um nível inferior ao que estavam Adão e Eva e todos os seus irmãos da luz, no nível do corpo emocional. A queda aconteceu porque os filhos da luz cederam às tentações destes demônios. Isso afastou os mestres ascensos e os seres de luz que não podem permanecer junto à imperfeição. A aceitação dos filhos da luz de se envolver com algo mais pesado, mais físico, distanciou esses filhos da luz da fonte de luz e da permanência dos mestres ascensos. Então um anjo intermediário foi necessário, foi criado. Um anjo necessário para intermediar a comunicação com a presença Eu Sou e seus filhos isolados no plano mais denso da Terra. O Éden, amigos, é um plano mental, sem a poluição do mal. A busca por Deus poderia ter acontecido apenas neste plano, sem a necessidade da volta completa do relógio. Como ensina Serapis Bey, o caminho mais rápido para Deus é das 6 às 12 horas, sem ter de passar pelas 7, 8, 9, 10, 11 horas. A busca pela materialização envolve sofrimento excessivo e a possível perda da capacidade de libertação da luz. Por esta razão, o nosso site se chama Eu Sou Luz, para mostrar que o caminho mais rápido para casa é colocar a atenção na luz. É isso o que realmente importa. A próxima pergunta veio do Marco de Manhumirim, Minas Gerais. Ele diz: se eu tenho consciência da existência do meu eu superior, e ele, meu eu superior, também tem consciência da minha existência, por que ele não se apresenta ou me remete à sua luz para que eu possa compreendê-la melhor? Não entendo por que ainda devo continuar nas trevas da ignorância se já estamos tão conscientes de que precisamos uns dos outros. Preciso de uma luz e, por favor, se isso tudo for uma enganação, me avise para que eu não me arrependa depois. Obrigado.
Sim, Marco. Nós temos agora consciência da existência do nosso eu superior. E ele tem plena consciência da nossa existência. Nós vislumbramos a luz, mas ainda estamos na escuridão. A senda iniciática é o caminho para atingir a totalidade da luz. Por nossa livre escolha, nós nos afastamos de Deus e, fazendo mau uso da energia, fomos criando os chamados véus de Maia, que são véus de ilusão. Isto é formado por camadas e camadas de energia mal qualificada. Agora, os mestres estão nos ensinando a forma de regressar ao nosso verdadeiro lar. Nós temos que resgatar esta dívida de transmutar a energia que qualificamos mal. Por uma dispensação maravilhosa, no momento basta resgatar 51% deste karma e cumprir o plano divino, que é a sua missão aqui na Terra. Mas se você precisa de uma prova, agora teste a lei. E você terá a sua prova. Para isto, basta cumprir a sua parte. Diariamente, dirija a sua atenção para o eu superior, fale com ele, pergunte, questione e ouça. Ouça porque ele fala na voz da intuição. Há 23 anos, estou nos ensinamentos e tenho provas, de sobra, que esta é a verdadeira realidade. O plano físico em que vivemos é ilusório. Teste a lei e verá que a resposta não demora. Sabe, Marco, é necessário que a gente corra atrás, que a gente procure, que a gente tenha merecimento. Como eu disse agora há pouco, numa das respostas, se nós não utilizamos o pouquinho que nos é dado, não ganhamos a oportunidade de ganhar mais. E é importante entender que precisamos sempre olhar para o próximo, não pode ser egoísta. Nós precisamos sempre entender que Deus quer que a nossa preocupação não esteja centrada em nós, mas também no próximo, além de nós. E é isso que abre as portas do céu. Sempre que nós pensamos nós estamos perdendo tempo. Você disse bem quando disse que precisamos uns dos outros. Mas mais do que precisamos uns dos outros, precisamos ajudar uns aos outros. Vamos ouvir agora uma música do quarto raio, o raio da pureza, o raio da Mãe Divina. Essa música representa o rápido elevar do Kundalini, a energia do chakra da base. Esta é uma música de Liszt, Rapsódia Húngara, número 2. É uma parte da Rapsódia Húngara. Ela é tocada ao piano por Alan Georgi. Vocês que estão ouvindo através do YouTube e do Facebook, essas plataformas não permitem que nós utilizemos esta música por causa de direitos autorais. Se nós insistirmos, eles apagam a faixa da música, deixando um branco no meio da nossa aula. Isso não ocorre em todos os países, mas ocorre em alguns, o que nos impede de manter a música neste vídeo. Procure copiar o nome desta música que está disponível nos comentários deste vídeo e faça uma busca no YouTube, que vocês encontrarão facilmente várias opções disponíveis. Que maravilha, que coisa mais linda, eu pude sentir a energia subindo a espinha. Paulo, é linda mesmo essa música. E além disso, por ser tocada ao piano, ela ativa também o chakra da terceira visão. Com certeza, Maria Lúcia, o piano é um instrumento que ativa o chakra da terceira visão, bem lembrado, porque não só a música ativa o chakra da base, a energia da base, como o piano é um instrumento que ativa o chakra da terceira visão. Olha, eu vou adotar essa música e ouvi-la diariamente por uma época aí para ver o efeito que faz. É a tal história que a gente fala, vamos testar a lei, não é? Com certeza. O Antônio de Portugal nos escreveu dizendo: saudações amigos da luz de Deus. Paulo e Maria Lúcia, no livro Prevejam o Seu Futuro, de Elizabeth Clare Prophet, na página 263, teste do trígono da água, está escrito, abre aspas, o posicionamento em qualquer ângulo do trígono resulta sempre em uma bifurcação. Hoje, no dia da entrada do Sol na hierarquia de Câncer,
estáis posicionados na linha das 6 horas do relógio. Podeis escolher tomar a senda da mão esquerda ou da mão direita. Esta é a fórmula. Escolher a senda da mão direita da mestria divina sob a hierarquia de Peixes, ou escolher a senda da mão esquerda sob a hierarquia de Escorpião, que é do ser caído, do egoísmo e do narcisismo. Fecha aspas. Podem me explicar mais sobre esse parágrafo que não estou a entender? Paz entre todos, Antônio de Portugal. Antônio, a resposta está logo mais à frente, onde está escrito o seguinte, abre aspas. A fórmula que revelamos é que, em cada linha do relógio, se olhardes para o caminho da esquerda, a tentação que frustraria sua vitória no caminho da direita é a energia mal qualificada daquele signo à esquerda. Por exemplo, estais na linha do relógio em Peixes, talvez no ano ou no mês do vosso nascimento. Vedes o objetivo de Peixes. É um sustentáculo para a mestria da mão direita da visão divina. É sua missão, com base na mestria divina de Peixes, alcançar a visão divina de Escorpião. Olhai para a esquerda, o que vos privará da vitória. Fecha aspas. Ou seja, amigos, os trígonos dentro dos ciclos cósmicos são Sagitário, Áries e Leão, signos do fogo, Aquário, Libra e Gêmeos, os signos do ar, Escorpião, Peixes e Câncer, os signos da água, e Capricórnio, Virgem e Touro, os signos da terra. Cada uma destas hierarquias traz para nós uma das 12 facetas da qualidade da mente de Deus. A imperfeição humana deturpou essas qualidades e, assim sendo, também encontramos as perversões da mente de Deus em cada uma das horas do relógio. O que Elizabeth ensina, Antônio, é que enquanto caminhamos ano a ano em cada linha deste ciclo, ou mês a mês também, precisamos saber quais são as pontas dos nossos trígonos, de onde estamos. Por exemplo, se estamos em Virgem, nosso trígono se completa com Touro à direita e com Capricórnio à esquerda. Se estudarmos as qualidades de Touro e as imperfeições de Capricórnio, poderemos saber com antecedência quais as forças positivas que nos ajudarão a vencer os testes de Virgem, que são as forças positivas que estão em Touro, e quais as forças negativas que tentarão nos atrapalhar na evolução em Virgem, que são as forças negativas de Capricórnio. Isso não só serve ao ano em que estamos, como também ao ano em que nascemos. Se eu nasci sob o signo de Escorpião, então a minha derrota está à minha esquerda, nas imperfeições de Peixes, e a minha vitória está à minha direita, nas qualidades de Câncer. Ou seja, para encontrar a visão divina que nasci para revelar, preciso manter a harmonia de Câncer e evitar as dúvidas e medos gerados na negatividade de Peixes. Sem dúvida, Antônio, este livro é para ser estudado durante muito tempo. Estudo estes ensinamentos há 19 anos e te confesso que estou aprendendo. Todos os dias que leio e estudo, aprendo mais. O Júlio, de Curitiba, nos escreveu outra pergunta dizendo: Olá, Paulo e Maria Lúcia, eu sou grato pela resposta que recebi acerca da pergunta que fiz sobre o açúcar e adoçantes. Estou em busca de conhecimentos sobre isso e pretendo comprar o livro, o qual fala sobre esse assunto para aprender mais. Mas na pergunta anterior que fiz sobre o açúcar, eu não lembrei de complementar a minha dúvida e que ressurgiu agora. As frutas são naturais, são gostosas, contêm fibras, e os médicos indicam muito quando se trata de alimentação, com exceção de pessoas que já possuem algum problema, como diabetes, etc. Porém, elas são doces, então eu pergunto novamente, o néctar doce das frutas também não é bom, espiritualmente falando? Que a paz de Deus esteja com todos, Júlio. Excelente pergunta, Júlio, que permite maior esclarecimento sobre o assunto. A ciência macrobiótica ensina que é necessário e possível manter um equilíbrio das polaridades Yin e Yang no organismo, isto por meio de uma alimentação. A medicina chinesa explica que o desequilíbrio das polaridades Yin e Yang é a causa de doenças. As frutas são riquíssimas em vitaminas e devem ser consumidas diariamente, mas com moderação.
mesmo porque o organismo absorve determinada porção de vitaminas diária. E exagero é gula. O excesso de fruta deixa a pessoa muito yin e, desta forma, ela torna-se vulnerável a entidades. Este que é o problema. Em Curitiba tem um restaurante macrobiótico na rua Saldanha Marinho, Júlio, e eles dão curso lá. O estudante da luz deveria ter ao menos um conhecimento básico da macrobiótica, porque isso ajuda muito a equilibrar o organismo, e equilibrando o organismo, nós temos mais saúde, e com saúde somos um cálice melhor para que os mestres possam derramar a luz na Terra. Vamos ler agora a sessão de testemunhas de Mark Elizabeth Klaproft. Hoje nós temos a testemunha Kenneth McNeil. Ele conta algumas histórias, é bem interessante. Vamos começar. Então, abre aspas. Um dia, eu estava em viagem com o Mark em uma excursão no Oriente Médio, quando aproximamo-nos de uma cerca de arame farpado. E, de repente, Mark investiu contra mim. Veio contra mim. Não sei como, eu bati a minha cabeça em uma pedra e depois contra o arame farpado e eu sangrava bastante. Mark também se cortou. Mãe nos disse, rapazes, vocês brincam com muita brutalidade. Nós fomos para casa nos limpar. Depois que tomei meu banho de chuveiro, eu olhei no espelho e todas as minhas feridas haviam desaparecido. Eu estava atrasado para o jantar e tentava chegar sem ser visto, quando ouvi uma voz, como um trovão, dizendo, Kenneth McNeil, o que você faz aí atrás dessa moita? Entre e coloque-se como um homem, disse Mark. Mark, eu disse, um milagre aconteceu. Eu estou completamente curado, minhas feridas estão fechadas. Bem, disse Mark, levantando sua camisa, você ainda não viu nada. Vejam, crianças, minhas feridas também estão curadas. De agora em diante, Kenneth McNeil e eu seremos amigos para sempre. Há muito tempo atrás, quando eu vivia a encarnação de Saladino, Kenneth era um cavaleiro cristão inimigo, e nós lutamos na mesma colina em que nós lutamos hoje. E assim, como hoje, os mestres decidiram curá-lo e curar-me. Aqui eu paro a história para explicar para quem não sabe. Mark teve muitas encarnações importantes, entre elas ele foi Saladino, que em árabe é Salah al-Din Yusuf bin Ayub, que foi o sultão do Egito, da Síria e Palestina, e chefe militar que liderou os muçulmanos contra os cristãos durante as últimas cruzadas, e acabou reconquistando os territórios perdidos do Islã, tendo se tornado uma lenda tanto entre os muçulmanos como no Ocidente. Continuando as histórias de Kenneth, agora uma outra história. Um dia, ainda em viagem, nós estávamos no Partenon, um templo grego onde está a estátua de Palas Atena, deusa da verdade. Estávamos apreciando o monumento quando eu me curvei para amarrar meu sapato. E de repente eu senti um vento forte e olhei para cima. E enxerguei luzes brilhantes vindas do céu. Contei a todos e Mark disse, bem, eu testarei essa história para ver se é verdadeira. E então abaixamo-nos todos juntos e fingimos amarrar nossos sapatos. E o vento começou a soprar novamente. Mark disse, ok, o vento sopra, então metade de sua história já é verdadeira. Agora vamos nos levantar e ver se o resto de sua história também se mantém. Olhamos todos para cima e Mark também viu estas luzes brilhando para baixo, vindas do céu. E ele disse, olhem todos, Palas Atena despeja seu amor sobre Kenneth, eu e em todos vocês. Todos bateram palmas. Outra testemunha que estava no local também viu a luz brilhando de cima para baixo. Ele continua com outra história. Um dia eu estava andando de ônibus com Mark e contei-lhe que quando eu era menino, meu terceiro olho estava aberto e eu podia ver e brincar com Eric, meu pequeno gnomo, junto com muitas fadas, sílfides e elementais, e que mais tarde eu perdi esta capacidade. Mark contou-me que Deus queria que meu terceiro olho abrisse outra vez, e então Mark apertou a minha cabeça. Lá está o meu gnomo, eu disse, aquele que eu conhecia,
Bom, disse Mark, agora vocês dois podem ser companheiros novamente. E assim tem sido desde então. Mark trabalhou muito com os elementais, os espíritos da natureza, e eles o obedeciam. Ele ensinou-me como comandá-los através do amor. Um dia, ele mostrava-me como isso funcionava. Ele começou a fazer chover e nevar direto sobre o jardim, metade neve, metade chuva. Então eu disse, Mark, cuidado, você está fazendo nevar sobre as flores da mãe. Ops, disse ele, e fez a neve parar e começar a chover naquele local. Não chovia em nenhum lugar mais, somente sobre o jardim. E agora, a última história que ele conta, ele diz, um dia estávamos em Versalhes, e lá estavam todas aquelas belas fontes. Mark perguntou-me, conte-me, Kenneth, o que você pensa sobre essas fontes? Respondi-lhe, as fontes são belas, mas eu não gosto dos tanques com lama no fundo. Então Mark disse-me, eu posso lhe contar por que você não gosta desse tanque. E ele disse, como Luís XIV, eu sempre gostei de dar muitas festas e eu quis dar uma festa onde as pessoas pudessem remar ao redor do lago. Você era um dos meus generais e eu lhe disse que eu queria o lago limpo. Você teve que permanecer vários dias e noites cavando com seus homens para que eu pudesse ter a minha festa. Então eu perguntei a Mark, quer dizer que 400 anos mais tarde eu ainda não gosto do lago? Mark respondeu, veja o que acontece a você quando volta muitas vezes. Que incríveis histórias, não, Paulo? Para a gente raciocinar e meditar muito sobre o ensinamento que elas transmitem. Muito interessante. Veja que Mark era sempre brincalhão, isso todas as pessoas contam, e quando a gente ouve as palestras de Mark, ele sempre tem um tom de alegria e de brincadeira, ele tem essa liberdade, né, total para chegar a esse ponto de fazer uma lutinha com Kenneth, que é coisa de menino fazer. Né? Mas eu creio que aquilo também pode ter sido para resgatar algum restante de karma daquela encarnação, não seria? Com certeza, a lógica nos leva a entender isso, até porque ele conta o ocorrido e conclui que dali para frente eles serão amigos para sempre, não mais estando em lados opostos, mas lutando do mesmo lado, unindo as forças, no caso que anteriormente eram separados. Bem legal. A próxima pergunta vem de Mirelle, de Porto Alegre. Ela diz, gostaria de esclarecer uma dúvida. Eu tenho receio quanto a acender as velas dentro de casa, pois algumas correntes espiritualistas não aconselham, em função de ser um foco de atração para espíritos que precisam de luz. O que a Grande Fraternidade Branca orienta sobre isso? Grata, Mirelle. Mirelle, não tenho esta informação dentro dos ensinamentos dos mestres, mas entendo que este ensinamento é correto. Desde que não se entregue a vela a entidades elevadas, elas ficam à mercê de entidades astrais. Eu sempre que acendo uma vela, mesmo que seja só porque a luz acabou e preciso de iluminação no ambiente, eu ofereço a luz para o meu Santo Cristo pessoal ou algum mestre ou arcanjo do plano elevado do éter. Jamais acendo uma vela sem oferecer. Quando entregamos a vela a um ser cósmico, esse problema não acontece. É verdade. Muita gente oferece vela para as almas, aí é ruim. Você reza para os arcanjos cuidarem das almas, mas não diretamente para elas. E assim como Paulo disse, se você oferece a um mestre, não tem problema nenhum, pelo contrário, nós devemos acender vela para orar, é muito bom. Quando nós vemos um acidente na estrada, um morto no chão e aquela vela acesa, a vela que alguém acendeu deveria ter sido direcionada para o anjo da guarda daquele ser. Isso sim, isso é uma boa coisa e importante se fazer. Mas muitos acendem para o morto que acabou de desencarnar, que não tem nem noção do que está acontecendo com ele, e não é por aí, é acender para o anjo da guarda. A Nadir Mari, de Sorocaba, São Paulo, nos escreveu dizendo, queridos irmãos, gostaria de saber o que os mestres acham da profissão de advogado e da profissão de juiz de direito, especialmente no Brasil. Muito grata, Nadir Mari. Querida Nadir, os mestres incentivam seus discípulos a estudar, a se formar e fazer pós-graduação. A profissão de advogado e de juiz é nobre, e tão nobre quanto outras. Tudo depende do profissional. Se ele tem ética, dignidade, respeito.
dedicação e se usa sua profissão para bem cumprir seu Dharma e Karma. O Valdir de Guarujá nos escreveu dizendo: gosto dos ensinamentos. Queria fazer uma pergunta. Como fazer uma forma pensamento para ajudar as pessoas e para a defesa psíquica? Valdir, a melhor forma pensamento que alguém pode fazer é imaginar a presença eu sou na cabeça, o corpo causal ao redor da cabeça. Isso tanto para você como para os outros a quem você fala, vê, conversa durante o dia a dia ou pensa. Por extensão, imagine o Cristo no coração. Nada é mais forte do que essa visualização para aquele que está encarnado, porque isso eleva a pessoa, eleva o nível de consciência e isso, ao mesmo tempo, traz proteção. Se você faz esta visualização para uma pessoa que está absolutamente errada na vida, fora do caminho, você pode testar a lei da visualização, do conceito imaculado, visualizando Cristo, a presença eu sou, assim como Paulo ensinou, ou mesmo o Buda, o Cristo no coração da pessoa. É uma coisa maravilhosa, você pode ajudar muito, muito os outros com isso. A Nadir Mari, de Sorocaba, São Paulo, nos escreveu dizendo: queridos irmãos, minhas perguntas de hoje são para a querida Maria Lúcia, pelo fato de ela ter estudado mais tempo na Ordem Rosa Cruz. O eu superior, Maria Lúcia, é o mestre interior? No dicionário esotérico está escrito chama trina, a chama do Cristo e câmara secreta do coração, templo do eu superior. Então eu pergunto, qual a diferença entre eu superior e chama trina? Muito grata, vitória sempre na luz de Deus, para todos os participantes desse querido grupo. Nadir Mari. Nadir, querida, nós já temos falado muito sobre esse tema, mas vamos acrescentar. O eu superior, ou Santo Cristo Pessoal, é o sacerdote que oficia na câmara secreta do coração. A chama trina é a centelha divina, flamejante, no altar da câmara secreta. Mas realmente o Santo Cristo é representado também envolvido pela chama trina. A Sankt University tem uma foto do Cristo, do Santo Cristo Pessoal, envolvido na chama trina. Essa também é uma grande visualização. É vocês mentalizarem a chama trina, isso, manterem o foco na chama trina dentro do coração e expandi-la até que ela tome totalmente o corpo de vocês, desde a base, no pé, até acima de sua cabeça. Aquelas 3 chamas, rosa, azul e amarela, sendo rosa à direita, azul à esquerda e a amarela ao centro. E vocês vão com isso ganhar proteção, ganhar comunhão com Cristo, ganhar elevação de consciência, pelo simples pensar nessa chama. Vale a pena. Muito bom. A Ana Rajão, Maria Lúcia, de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, nos escreveu dizendo: queridos Maria Lúcia e Paulo, vitória sempre na luz de Deus. Que as bênçãos de Deus Pai e Mãe continuem sendo dirigidas a vocês, aos seus familiares e a todos os participantes do grupo de estudos Eu Sou Luz. Para mim, participar do grupo e compartilhar os ensinamentos, as vivências, as dúvidas, as palavras, discussões, frases, são sempre momentos que recebo-os com dádivas. É como sorver um pouco do sopro de Deus vindo através dos nossos amados mestres e irmãos da luz. As modificações vão ocorrendo em nossas vidas e em nosso ser. Padrões, valores, sentimentos, círculos de amizades, novos olhares, no dia a dia e uma maneira nova de amar. Nos tornamos, aos poucos, mais individualizados e unos a tudo ao mesmo tempo. No programa 64, vocês narraram algumas particularidades sobre a vida e a ascensão de Jesus e citaram uma parte do Salmo 22, abre aspas, Pai, Pai, por que me desamparastes? Fecha aspas. Explicando-nos que estas palavras proferidas pelo Mestre foram pelo sofrimento que lhe causou o rompimento do cordão de cristal que o unia ao Pai. Posteriormente, em outro programa, explicaram e citaram a passagem no livro de ouro de Saint-Germain, respondendo a uma pergunta de um dos estudantes do grupo. Em alguns estudos bíblicos que participei anteriormente aos da Grande Fraternidade Branca, alguns estudiosos consideram o Salmo 22 de Davi como um salmo profético messiânico,
escrito 700 anos antes do nascimento de Jesus, que foi a personificação do Cristo na Terra. Para eles, Jesus teria orado e recitado todo o salmo na hora de sua passagem, como uma confirmação de quem ele era realmente, convicto de sua missão. As palavras, por exemplo, está consumado, se referem também ao mesmo salmo, e são as últimas palavras, segundo alguns estudiosos. Há alguma explicação na Grande Fraternidade Branca neste sentido? Fiquei muito feliz, pois confirmei nos estudos dos ciclos que nasci na hierarquia do amado Mestre Elmória. Sentimento este que tinha dentro de mim e inclusive em depoimento ao grupo. Citei que nada ocorre por acaso, pois escolhi para entrar na igreja, na cerimônia do meu casamento, a música Pompas e Circunstâncias, nota-chave do amado Mestre. Vocês naquele programa deram a todos nós um grande presente. Continuem nos presenteando com essas maravilhosas melodias. Ao escutá-las, sentimentos de profundo amor e devoção nos envolvem. Um beijo no coração de vocês, Ana Rajão. Ana, querida, receba a nossa gratidão por esse depoimento tão maravilhoso. Na longa existência da alma, cada vida é uma continuidade da encarnação anterior. Leia com muita atenção o capítulo Saint-Germain no livro Senhores dos Sete Raios e verá como Mark e Elizabeth Prophet expõem este tema com tanta clareza. Eles relatam a continuidade do plano de vida de Saint-Germain em encarnação após encarnação. Você sabe que Davi foi uma das encarnações de Jesus. Talvez o rei Davi não soubesse o que se passaria na Galileia, mas a sua alma sabia. O seu plano divino já estava deliberado por Deus, de acordo com a vontade de Deus e da alma de Davi também, que era a alma de Jesus. Samuel, o profeta que ungiu Davi como rei, era uma das encarnações de Saint-Germain, que mais tarde foi São José, pai de Jesus. Só para comparar, veja só, em 732 a.C., Isaías profetizou o futuro de Saint-Germain em sua vida como Colombo, quando disse, abre aspas, Deus levantará uma bandeira como sinal para juntar os povos de Israel e de Judá que estiverem espalhados pelos 4 cantos do mundo. Ele os trará de volta para a sua terra. Fecha aspas. O povo de Israel é o povo de Deus, que hoje está espalhado em todas as raças. Cristóvão Colombo foi uma das encarnações de Saint-Germain, e ele sabia que era enviado de Deus para que se cumprisse a profecia de Isaías. As Américas, o Novo Mundo, é a terra que está reunindo o povo da raça Eu Sou, o povo de Deus. Assim, nós também estamos sendo preparados para completar um grande plano, cumprido em etapas, vida após vida. Quanto mais nos qualificarmos, melhor, para aprimorarmos e realizarmos melhor o nosso plano. Enquanto Maria Lúcia respondia essa pergunta, ela me pediu que procurasse o Salmo 22 para ler para vocês. E quando eu comecei a ler, eu senti que o que estava me faltando ainda, que eu ainda não tinha concluído, não consegui concluir a frase positiva da semana, eu senti que deveria sugerir ao grupo, durante a semana, ler o Salmo 22, pelo menos uma vez, todos os dias dessa semana, que realmente é muito bonito. Porque, na realidade, essas são palavras de todas as almas encarnadas. Todos nós passamos pelo mesmo drama, pelo mesmo sofrimento, né, de estarmos aqui vendo as coisas erradas e precisando acertar e voltar para casa, tendo a atenção de Deus. Mas é incrível, Paulo, porque você veja, Davi já era uma alma tão evoluída, tão avançada, tão próximo de Deus, era a alma de Jesus que desde Abel
e José em outras encarnações sempre foi uma alma tão maravilhosa, tão elevada. E os salmos de Davi revelam as angústias que Davi ainda passava, as tribulações da alma de Davi. Parece que passavam mesmo que nós estamos passando ainda agora aqui. Maria Lúcia, vamos lembrar que Jesus, mais do que isso, ele era uma alma que veio apoiando o Sanat Kumara junto aos 144 mil, não? Então ele já era realmente muito evoluído e veio para esse planeta onde ele sofreu todas as situações que sofreu. Então não é de estranhar as tribulações que a nossa alma passa. Vamos ler o Salmo 22. Abre aspas. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercam, fortes touros de Baçã me rodeiam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me, das pontas dos bois selvagens. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, semente de Jacó, glorificai-o. E temei-o, todos vós, semente de Israel. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor e cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Fecha aspas. Meus queridos amigos, nós agradecemos a Deus a oportunidade desta nossa reunião maravilhosa
que, como disse a Ana Rajão, sentimos que é um grande cálice de luz que nós já conseguimos formar. E vamos nos encontrar esta semana no Retiro dos Arcanjos do 4º raio, que é o raio da pureza e da harmonia. Em nome da presença de Deus que atua em nossos corações, pela autoridade do nosso Santo Cristo Pessoal, invocamos os amados arcanjos Gabriel e Esperança e pedimos que envie o anjo nos buscar esta noite, quando nosso corpo adormecer, para nos levar ao seu retiro, situado entre Sacramento e o Monte Shasta, na Califórnia, Estados Unidos. Pedimos a purificação dos nossos 4 corpos inferiores, do nosso mundo, da nossa família, do nosso Brasil. Pedimos também que o amado arcanjo Gabriel e Esperança derrame uma luz de purificação e moralidade no Brasil e na política brasileira. Em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Venha estudar conosco no grupo de estudos virtual Eu Sou Luz, pelo endereço eusouluz.com.br. Participe com sua doação para que possamos levar os ensinamentos para mais e mais pessoas, pelo Pix contato@eusouluz.com.br. Agradecemos a participação de todos e pedimos para que inscrevam-se no canal e clique no sininho para que vocês possam então receber o alerta para cada vídeo que liberarmos por aqui. Até um próximo vídeo.